Eu sou o Gabriel, sou estudante. Eu gostaria de estar falando de cavalos marinhos. Eu sou João Pedro, eu sou estudante e é isso aí. Eu sou a Júlia, sou estudante. Eu queria saber... Não queria saber, mas eu queria deixar claro que nem todas as pérolas do mundo que as ostras fazem são preciosas e eficazes. Bom, o tema de hoje é molusco. E, obviamente, vai abordar. Mas o que são moluscos? Bom, do latim moles, eles são moles. E a maioria deles, a gente conhece vários deles, acho que vocês também conhecem, que tem terrestres e aquáticos. E os mais conhecidos polvos, Lulas caracóis e outros animais viscosos. Bom, mas tem várias classes dos moluscos, que são as classes bivalve, aplacóforos, monoplacóforos. São os nomes difíceis. Gastrópoda. Poliplacóforos. Tem muitos nomes estranhos, mas de certo modo são fáceis de se entender. Alguns têm duas cascas, né? Tem uns que não tem nenhuma. Tipo polvo. Não sei se vocês sabiam que molusco, ou que polvo era um molusco, eu não sabia disso. Você sabia que o caracol se caga? O ânus dele é voltado pra dentro do corpo dele. Isso é uma curiosidade. Então, em meio a isso, a gente podia fazer uma batalha dos moluscos. Só que, é claro, limitando o espaço, né? Por exemplo, o aquático, o marinho, né? A gente fazia batalha entre eles, tipo... Qual do aquático é melhor? Do sal. Águas com sal. Águas com sal. Vamos falar então da lula e do polvo. Qual que seria melhor? Eu acho que o polvo ganhava. Porque tem mais bracinhos pra lutar. Ah, mas... É verdade. A lula eu não sei o que dizer dela. Bom, com isso a gente vê que a gente não tem conhecimento nenhum sobre moluscos, né? A gente devia entrevistar um especialista. Bom, a gente entrou em contato com a professora Maria Júlia. E a gente vai entrevistar ela agora. Professora, em nossas observações, notamos que o caramujo tem um ânus voltado para o seu interior, juntamente com os órgãos. Ele defeca dentro do casco? Bom, na verdade, os moluscos têm uma região dentro do corpo, embaixo da concha, que se chama cavidade do manto. É como se fosse uma vesícula interna que eles têm, e nessa vesícula saem todas as estruturas que tem que sair. Por exemplo, o ânus vai sair por ali, o local onde ele vai... os gametas vão sair por ali, o nefridióporo vai sair por ali, mas não sai dentro do corpo. Sai nessa cavidade, chama cavidade do manto, e dali vai para fora. Próxima pergunta. Será que você poderia falar um pouco sobre a reprodução deles? Em relação à reprodução dos moluscos, eles podem ser hermafroditas, ou ter sexos separados, que a gente chama de dioicos, né? Quando eles são hermafroditas, eles têm uma característica muito interessante, que eles podem ter, na mesma gônada, produzir células reprodutivas masculinas e depois células reprodutivas femininas. A gente chama de hermafroditas protândricos. Na hora da reprodução, os hermafroditas protândricos, quando eles estão na fase de macho, eles transmitem ao mesmo tempo o esperma de um para o outro. Esse esperma fica guardado numa vesícula seminal e quando ele se transforma numa fêmea, aí então ele vai utilizar esse esperma para fazer a reprodução e gerar um ovo. Meu nome é Lucas Souza, um estudante.
A próxima pergunta. O que é e de onde sai a tinta que a lula expele? A tinta a gente encontra em alguns moluscos, na lula, no polvo e em alguns gastrópodes também. Essa tinta ela é usada como se fosse uma cortina de fumaça, quando ele vai fugir de algum predador. Ele solta a tinta na água e a tinta se dissipa, como se fosse uma fumaça. Essa tinta ela é produzida dentro de uma glândula de tinta e que a saída da glândula de tinta é na mesma cavidade do manto, onde sai o ânus, onde tem a brânquia, etc. Então, quando ele quer fugir de alguém, ele aperta a glândula de tinta e a tinta sai. Essa tinta é semelhante à tinta nanquim. E a última pergunta. Por que a lesma sofre com sal e a lula não? Em relação ao sal, geralmente os moluscos terrestres eles têm esse problema com o sal porque eles têm uma parte da respiração na pele, que a gente chama de respiração cutânea. Quando a gente joga o sal, as células da epiderme do molusco, elas se quebram e daí ele tem esse problema. Os moluscos que são marinhos, eles já vivem dentro da água salgada, eles não têm esse tipo de problema. E com isso a gente deixa as perguntas sobre os moluscos e gostaria de agradecer a sua participação. Agora vamos uma palavrinha do nosso patrocinador. Se você quer comer bem, se você quer comer mais, então compre a lasanha do Demais. Agora com vocês, olha o moluscão. 3, 2, 1, vai! Essa lulinha é terrorista, ela solta tinta. Olha o que ela faz quando se sente reprimida. Olha o que ela faz quando se sente reprimida. Classe das vivas, das ostras e os mexilhões. A lula e o povo no mar, eles estão. Olha o moluscão. Eles apresentam reprodução sexuada com fecundação e a concha de proteção. São. Chegamos ao fim. Agradecemos aos telespectadores e até o próximo programa. Aos ouvintes, que a gente não tá na TV. É isso aí. É isso aí.